Bem alegre, bem alegre, bem alegre para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. De antemão, eu queria cumprimentar você, ouvinte, que está vendo esse eco do microfone, que está chegando na sua casa com uma boa noite. E queria dar minhas bem-vindas pela palavra de Deus na sua casa. Não é o som que está levando esse eco, mas o Espírito de Deus, que a partir desse momento vai falar contigo nessa noite. Por isso, se tem ouvido, ouve aquilo que o Espírito de Deus diz para a igreja dele e para você nessa noite. De antemão, quando nós começamos a ler o Evangelho de Lucas, em primeiro lugar, nós temos que entender que esse Evangelho é um Evangelho narrado pelo homem chamado Lucas. Lucas é um médico, um homem formado em Alexandria, um homem muito formado, um homem com toda a autoridade de palavras. Não existia um homem melhor narrador do que Lucas. Lucas era um homem que tudo que via escrevia. Então ele não escrevia daquilo que ele escutava pelos apóstolos, mas ele escrevia daquilo que via. Se ele via algo, ele escrevia. Se ele via algo, ele anotava, e foi compondo um evangelho. Quando nós lemos esse evangelho, primeiro nós temos que entender que no início de tudo Deus criou um homem do pó da terra. Quando ele cria um homem do pó da terra, nós temos essa noção de que Deus, ele precisa ser adorado. Deus criou um homem para ser adorado. Deus, ele criou um homem para o adorar. Não, Deus não precisa de homem nenhum para adorar ele. Aleluia. Se você não adorar, ele continua sendo glorificado, seja no céu, seja na terra. Aleluia. Ele não precisa de glória humana nenhuma. Se você não dá glória, se você não dá aleluia, ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Quando nós entendemos isso, Deus, ele criou um homem para um propósito de vida. E esse propósito está encaixado no seu reino. Então, quando nós vamos trabalhar a respeito do reino de Deus, nós vamos chamar o reino de Deus de casa. Então, o propósito do homem está encaixado na sua casa, na casa do papai. Vou falar que nem a Paulo fala, Abba Pai, que quer dizer no grego papai do céu. Então, quando Deus, ele cria um homem, ele quer encaixar um homem no jardim. Ele quer encaixar um homem na sua casa, mas por causa do pecado do homem, por causa da iniquidade do homem, o homem não consegue ficar encaixado dentro dessa casa. O homem não consegue ficar encaixado dentro desse reino. O homem não consegue ficar encaixado dentro do lar de Deus. O que acontece? Ele vai fazer aquilo que ele quer. Aleluia. E quando nós fazemos o que nós queremos, diaconisa Sansa, nós somos inconsequentes. Porque tudo que nós fazemos debaixo da nossa vontade, debaixo do nosso bel prazer, nós quebramos a cara. E eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, você que está me escutando, não só com você, mas você que está aqui presente. Quantas vezes nós quebramos a cara porque nós queremos fazer a nossa vontade? Aleluia. Está encaixado no nosso prazer. Aleluia. Mas hoje Deus nessa noite está despertando o teu espírito, aleluia, para você entender, filho, filha que está me escutando agora, eu quero te encaixar dentro da minha casa, eu quero te encaixar dentro do meu propósito, eu quero te encaixar dentro do jardim, eu quero te encaixar, aleluia. E quando Jesus está andando por Israel, ele vai se encontrar com um grupo de fariseus. E esses mesmos fariseus, antes de ele contar da parábola do filho pródigo, ele vai falar de 3 parábolas recorrentes até ele chegar na parábola do filho pródigo. A primeira parábola que ele vai dizer é da dracma perdida. A segunda parábola ele vai discorrendo até chegar na terceira. Todas as 3 parábolas têm o mesmo propósito: aquilo que estava perdido, aquilo que foi achado, a ovelha que foi achada, o filho que saiu de casa. São 3 parábolas na mesma linha.
Mas por que ele está falando isso para os fariseus? Sabe por quê? Porque quando Jesus estava ali no meio dos adúlteros, quando Jesus estava no meio das prostitutas, dos ladrões, os fariseus ficavam olhando para ele, murmurando: ó, se diz ser santo, mas está no meio dos ladrões. Se diz ser santo, mas está no meio dos adúlteros. Se diz ser santo, mas está no meio dos pecadores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai falar de 3 representantes dessa parábola. E o primeiro representante é o pai. O segundo representante é o irmão mais novo. E o terceiro representante é o irmão mais velho. São 3 representantes que estão dentro dessa história contada pelo Senhor Jesus. O primeiro representante, que é o irmão mais velho, representa os fariseus, representa os escribas, representa os hipócritas. E o segundo representante, sendo o filho mais novo, representa, aleluia, aquele que está perdido, os republicanos, os adúlteros, os ladrões. E quando essa parábola começa a discorrer, também vai falar do pai, que é o mais especial, que está acima do filho mais velho e acima do filho mais novo, que é o pai que está dentro da sua casa, trabalhando pelo seu filho, cuidando pelo seu filho, e ele representa Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. E quando os fariseus começavam a murmurar, Jesus, como ele tinha toda a autoridade, Jesus, como ele tinha todo o poder nos céus e na terra, ele começou a discorrer. Ele começou a falar. Aí ele chegou para os fariseus e começou a contar as parábolas. E a palavra fariseu, eu queria ser um fariseu, porque um fariseu, ele é um doutor formado dentro de uma sinagoga, que conhecia muito, falava vários tipos de línguas. Mas o problema não é de ele ser inteligente, o problema é de o fariseu ser um hipócrita, de viver, de falar aquilo que ele não vive. Ele diz que não adultera, mas adultera, aleluia. Ele diz que não rouba, mas rouba. Ele diz, aleluia, que não se prostitui, mas se prostitui. Ele diz, aleluia, que tem amor, mas quando vê, aleluia, um samaritano passar, ele vira as costas, aleluia, e não dá atenção. Ele diz que dá de comer aquele que está com fome, mas quando alguém chega na casa dele para pedir esmola, ele fecha as portas. Ele prega aquilo que ele não vive. Ele é um hipócrita.